Estou realizando um sonho de infância, viu? Vou contar para vocês por que eu estou falando isso. Bom, desde criança eu tenho convicção de que eu tenho um chamado. E na minha infância, eu não gostava de bola, não gostava de esporte, não gostava de nada disso. Eu gostava de brincar de culto. E eu sempre trazia aqui para a igreja um microfone de plástico. Devia ter uns 3 aninhos, 4 aninhos por aí. E eu sempre subia com o ministério de louvor, porque essa chama ardia no meu coração. E na minha casa isso não era diferente, né? Para quem não me conhece, eu tenho 2 irmãs mais novas. E elas eram o meu público. Aí eu fazia elas se assentarem, né? Só que só eu podia ministrar o louvor e só eu podia pregar. O sonho delas era fazer alguma coisa. Eu falava assim, olha, se você quiser fazer alguma coisa, se vocês quiserem fazer alguma coisa, eu deixo vocês fazerem o dízimo. Ou dar o testemunho, porque assim, é a coisa mais simples, mais básica, né? Mas a ministração do louvor e a pregação fica comigo. E olha só, 25 anos depois, cá estou eu, ministrando o louvor e a palavra. A Jesus toda a glória. E o dízimo também. Gente, eu sou fominha, é isso aí mesmo. Quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento. Nós vamos honrar a pessoa do Espírito Santo. O que nós mais precisamos nessa noite é da presença do Espírito Santo. Ele que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Ele que esquadrinha o nosso coração e nos mostra aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser tocado pelo próprio Senhor, ou melhor, aquilo que nós precisamos permitir que o Senhor toque no nosso interior para sermos transformados. Ele é o Espírito da verdade. Ele foi enviado pelo próprio Jesus, esse outro conselheiro, o Espírito da verdade, para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar tudo aquilo que Jesus Cristo disse, tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. E nós te convidamos, Espírito Santo, nós te damos liberdade, nós dizemos que esse ambiente é todo teu. E mais do que isso, nós declaramos que o nosso coração está aberto para ser tocado pelo Senhor. Meu querido, eu sinto no meu espírito muitas pessoas ofendidas com o Senhor. Ofendidas porque o Senhor tem lapidado, tem te colocado à prova, tem te humilhado. E talvez você pense que você está sendo castigado pelo Senhor. Mas eu quero te dizer que não é isso. Não é isso. O Senhor está te lapidando. Ele está te habilitando, Ele está te transformando para o seu coração estar pronto para receber as boas promessas que Ele fez a você. Encare o processo como uma prova de amor do Senhor, porque sim, Ele te ama. O amor dEle é incondicional. O amor dEle foi demonstrado na cruz do Calvário. Não se ofenda com o trabalhar do oleiro. Não se ofenda com o Senhor. Se o seu coração nessa noite está como uma terra muito ressequida e dura, peça para o Espírito Santo vir airar a terra do seu coração, preparar esse solo para receber a palavra nessa noite. Não se ofenda com a mensagem dessa noite. Ela pode parecer dura, mas na verdade é demonstração do amor do Senhor por cada filho e cada filha que se encontra neste lugar. Sim, Senhor, nós abrimos o nosso coração para receber as sementes que são a Tua palavra. Nós queremos ser transformados, Senhor. Senhor, o ser humano é capaz de realizar uma transformação superficial. Uma transformação superficial. Mas nesta noite nós declaramos que nós não queremos algo superficial. Nós queremos algo profundo, Senhor. Nós não queremos apenas uma mudança exterior. Nós queremos uma mudança de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor esteja trazendo à nossa memória quais são os pontos cegos do nosso coração que precisam ser transformados. Quais são as arestas que precisam ser cortadas no nosso coração.
Porque sim, Senhor, nós queremos ser conformados à imagem do Filho, à sua imagem, Senhor. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Nós reconhecemos que fomos predestinados para isso, Senhor, a sermos conformes à imagem do Filho Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo, com teu poder, com tua graça, com teu favor, e sopra, Senhor, sopra, sobre cada vida, Senhor, sobre cada coração, cada mente. Sopra, Espírito Santo, sopra. Opera, Espírito Santo, aquilo que somente o Senhor é capaz de fazer. Eu não sou capaz de fazer absolutamente nada, mas o Senhor não é limitado como eu sou limitado. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, meninos. Deus abençoe. Bom, fiquei com a palavra então. No último domingo ouvimos a palavra O Caminho para a Promessa, ministrada pelo pastor Marinho. E o pastor Marinho me mandou mensagem na terça-feira, 6 horas da tarde, pedindo para eu trazer uma palavra. E eu tinha algumas coisas na manga, e eu estava meio tranquilo, Falei, estou sendo ministrado pelo Espírito Santo, vou trazer o que ele já está trabalhando comigo, E aí, na terça-feira, depois que ele me enviou mensagem, eu tive que ir para a célula, sou líder de célula, então não posso faltar na célula, E eu não consegui preparar nada, mas eu estava crente que eu ia ministrar aquilo que eu já estava sendo ministrado. Aí na quarta-feira, levantei cedo, fui trabalhar o dia inteiro, Então não preparei absolutamente nada. E eu fiquei preocupado, Falei, nossa, pouco tempo, Pouco tempo. E enquanto eu estava no lugar secreto, o Espírito Santo pediu para eu continuar aquilo que o pastor Marinho trouxe no domingo. Então vou dar continuidade a essa palavra. Nós vamos continuar estudando o capítulo 8 do livro de Deuteronômio. E o tema da mensagem de hoje é o nosso grande problema. Abra sua Bíblia então no livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o 18. É um texto grande, então eu peço a sua atenção. Amém? Deuteronômio 8, a partir do 7. Diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, de videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos que hoje ordeno a vocês. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova, para lhes fazer o bem no final. Não digam, pois, no coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza.
Antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quantos podem dar um glória a Deus por essa palavra? Aleluia! No domingo passado, nós aprendemos que nós, enquanto filhos de Deus, recebemos várias promessas do Senhor, mas que entre o ponto de partida e o cumprimento da promessa há um grande e necessário deserto. O deserto é um lugar de tratamento, de dependência, de humilhação, de transformação. O deserto, quando encarado da maneira correta, nos habilita para vivermos as promessas do Senhor. Ele é uma preparação. Precisamos entender que o deserto é lugar de passagem, mas pode se tornar o seu destino final se você não corresponder ao trabalhar do oleiro. Foi isso que aconteceu com a geração de Moisés. Eles não entraram na terra prometida. O destino final daquele povo foi o deserto. Ou você é aprovado no deserto, ou você é reprovado. E o custo dessa reprovação é muito alto. Muitas vezes o custo é a morte. Também precisamos entender que o Senhor não deseja apenas transformar situações, aquilo que é exterior, através do cumprimento de suas promessas. O que Ele mais deseja é nos transformar. Assim como eu fiz essa oração, nós fomos predestinados a sermos conformes à imagem do Filho. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu querido, que antes de você nascer, você foi escolhido de antemão para ser transformado cada dia mais e mais na imagem de Jesus. Esse é o propósito do Senhor para mim e para você, nos transformar à imagem do Filho, daquele que é perfeito. E por que o Senhor deseja nos transformar, nos lapidar antes de vivermos suas promessas? A resposta é muito simples. O motivo é que todos nós temos um grande problema. Daí o tema, né? O título dessa mensagem, o nosso grande problema. E qual é esse grande problema? É o pecado e, consequentemente, um coração desesperadamente corrompido. Eu quero que você entenda que não há ninguém aqui que seja santo por si mesmo, que seja justo por si mesmo. Todos nós aqui estamos em pé de igualdade. Todos nós somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos pecadores. E por que nós somos pecadores? Vamos lá. O Senhor criou todas as coisas, né? Ele criou o homem. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Ele deu de presente para o homem a mulher. E o Senhor disse para eles: olha, vocês podem comer de todos os frutos que vocês estão vendo aqui nesse jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse foi o único mandamento que o Senhor tinha dado para Adão e Eva. Mas através de um ato de desobediência, o pecado entrou no mundo. Agora eu quero que você pense comigo que Adão e Eva são a matriz. Essa matriz começou perfeita, mas através de um ato de desobediência, o pecado entrou no mundo, então essa matriz foi deformada. Agora eu quero que você pense que nós somos produtos dessa matriz, ou melhor dizendo, nós somos descendentes dessa matriz. Se a matriz está deformada, nós também herdamos essa deformidade, nós herdamos o pecado, a natureza humana. Todos nós somos pecadores e mortos. Nós somos mortos. Nós precisamos de Jesus. É por isso que Jesus Cristo veio, para solucionar esse problema. E por sermos pecadores, o nosso coração está sempre inclinado para o mal, para a maldade. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre esse assunto? Projetem aí para nós Romanos 5,12, fazendo favor. Romanos 5,12. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens,
porque todos pecaram. Agora Romanos 3:23, por favor. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Agora projetem Gênesis 8:21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude. Vamos lá de novo. Embora o coração dos seres humanos seja inclinado para o mal desde a juventude, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa deles. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Agora projetem Jeremias 17:9, por favor. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Em algumas versões está escrito: e desesperadamente corrupto. Quem é capaz de compreendê-lo? Meus queridos, nós temos um grande problema. Mas eu quero te dizer que o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Ele também é fiel para nos lapidar, nos transformar, a fim de que estejamos com o coração certo para recebermos o cumprimento de suas promessas. Mais uma vez, queridos, eu quero te dizer que mais do que transformar situações exteriores, o Senhor deseja nos transformar. Vejamos agora o porquê o Senhor nos lapida tanto antes de desfrutarmos do cumprimento de suas promessas. Vocês podem projetar o primeiro motivo, por favor? Não sei se deu tempo de ficar pronto. Deu. O primeiro motivo: para que não busquemos nos saciar nos benefícios da promessa, ao invés de saciar-nos no Senhor. Quero ler de novo Deuteronômio 8, 10 e 11. Diz assim: depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, reconheçam o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. O Senhor deseja que estejamos completamente satisfeitos nele e que desfrutemos dos benefícios da promessa. Em outras palavras, os benefícios da promessa não podem ocupar o lugar do abençoador. Isso é muito sério. Caso contrário, nos esqueceremos do Senhor e serviremos a nós mesmos e as coisas desse mundo. Sabe, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil. Jesus disse que os olhos são a lâmpada, a candeia. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. E se em seu corpo há trevas, que tremendas trevas são. É muito fácil a gente ficar vislumbrados com as coisas desse mundo. É muito fácil a gente se perder até mesmo com as próprias bênçãos do Senhor. Não porque o Senhor faz isso, não. É porque o nosso coração é desesperadamente corrompido. Nós somos inclinados para a maldade. Você não precisa ensinar uma criança a pecar. Você não precisa ensinar uma criança a ser egoísta. Você não precisa ensinar uma criança a ela ser encrenqueira. E sim, a gente vê umas crianças de 2 anos tão encrenqueira, né? Eu falo: Senhor da glória, tem misericórdia. Meu Deus do céu, tem criança que eu fico assim: meu Deus. Nós não precisamos ensinar. Por quê? Porque o ser humano já nasceu no pecado. Bem escreveu Davi, né, no Salmo 51, sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Eu quero te dizer, meu querido, que todos nós fomos criados para termos a nossa satisfação no Senhor.
O salmista do Salmo 42 escreveu: assim como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu poderei me apresentar em sua presença? Mas também o nosso coração pode ficar satisfeito com as coisas desse mundo. É muito fácil a gente se perder. Mateus 6:21 diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe, eu tenho uma visão profética em relação a muitas pessoas que estão dentro da igreja. Há muitas pessoas dentro da igreja, mas poucas pessoas são verdadeiramente a igreja. Muitas pessoas frequentam os cultos, procurando por uma bênção, pela solução de algum problema, mas nunca se interessaram de fato pelo abençoador. Na verdade, elas buscam a satisfação naquilo que o Senhor pode oferecer. Se elas recebem aquilo que elas estavam buscando no Senhor, elas viram as costas para Deus. Ou se elas não recebem, elas se ofendem com o Senhor e se afastam. É assim que muitas pessoas têm vivido. É essa análise espiritual que eu tenho. Mas o Espírito Santo de Deus está nos chamando a voltarmos o nosso coração totalmente ao Senhor e encontrarmos satisfação somente nele. Porque sim, meu querido, o Senhor não vai fazer tudo aquilo que você quer. Ele não vai. Ele não tem obrigação. Às vezes a gente pensa que Deus tem a obrigação de fazer aquilo que a gente quer, mas Ele não tem. Ele é Deus, você é criatura. Mas muitas vezes a gente brinca de ser Deus, né? A gente quer ocupar o lugar de Deus. A gente quer determinar o que é melhor para nós. Mas a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E essa mesma palavra diz que o seu coração é enganoso e totalmente corrompido. Então não, o Senhor não tem obrigação em te dar aquilo que você quer. Nós precisamos buscar satisfação no Senhor. Só dessa forma nós perseveraremos e chegaremos até o fim. Há uma corrida proposta a cada um de nós. Quantos chegarão até o final dessa corrida? Diante da sua situação atual, você acha que você chegará até o fim com Jesus? Ou será que você vai abandoná-lo no meio do caminho? É forte, né? Eu sei. Só quero relembrar o título desse primeiro motivo, desse primeiro ponto. Primeiro motivo, para que não busquemos nos saciar nos benefícios da promessa, ao invés de saciar-nos no Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo para isso, queridos. Sozinhos nós não conseguiríamos. O segundo motivo, vocês podem projetar? Para que não sejamos ingratos e nos esqueçamos do Senhor. Eu pesquisei o que é ingratidão. Ingratidão é não levar em consideração. Ingratidão é desprezo. Ingratidão é desvalorização. A ingratidão é pecado, tendo em vista que há um mandamento explícito na palavra do Senhor de que nós precisamos ser gratos em toda e qualquer circunstância. Esse mandamento se encontra na carta do apóstolo Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu quero te dizer que se não somos gratos no deserto, não seremos gratos na terra prometida. Sabe por quê? Porque gratidão tem a ver com um coração que reconhece o que o outro é e faz. Ou melhor, quem Deus é e o que Ele faz. A gratidão é resultado de um coração que entendeu que Deus é bom.
Eu quero te lembrar e te ensinar nessa noite que não são as circunstâncias que ditam se Deus é bom ou não. A bondade é um atributo de Deus, faz parte da natureza de Deus, a bondade é intrínseca a Ele. Ele é bom, é simplesmente quem Ele é. Deus é bom e ponto. À medida que eu conheço mais ao Senhor e aos seus atributos, mais grato sou e mais adorador eu me torno. Sabe por que muitas vezes em um período de adoração a gente vê uma igreja morta? Muitas vezes não é culpa do ministro de louvor, não é culpa do ministério de louvor, não é culpa de fulano, de cicrano. É isso, né? Cicrano, né? Eu aprendi com o pastor Lucas, não é ciclano, viu, gente? É cicrano. É feio, eu sei, mas é o correto. Ó, você vai sair daqui com uma palavra de Deus e uma dica de português, hein? Muitas vezes não é culpa de um ministério de louvor. Muitas vezes a gente vê uma igreja morta em meio à adoração porque essa igreja não conhece o seu Senhor, não conhece os atributos do Deus que se diz servir. Você conhece esse Deus? É necessário conhecermos ao Senhor e prosseguirmos em conhecê-lo, para que nós possamos ser gratos e vivermos de fato uma adoração em espírito e em verdade. Um coração grato é um coração que aprendeu a ser contente no Senhor em toda e qualquer situação. É um coração que encontrou plena satisfação no Senhor. Esse ponto se conecta com o primeiro. Eu queria ler com os irmãos um texto que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Quero ler com os irmãos do verso 11 ao 13. É um texto muito conhecido, Filipenses 4, do 11 ao 13. Diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso é ter um coração grato. Esse mesmo apóstolo que escreveu esse texto, que ele considera que os nossos sofrimentos atuais não se comparam com a glória que em nós será revelada. É alguém que aprendeu a passar por toda e qualquer situação dando glória a Deus, porque ele entendeu o Deus que ele serve, a quem ele serve. Esse mesmo apóstolo também escreveu que ele considera tudo como esterco. Sim, como esterco, como cocó. Diante da sublimidade do conhecimento de Jesus. Nós precisamos de uma profunda revelação de quem Jesus é. E isso só é possível através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não fala acerca de si mesmo, ele aponta para Cristo. Ele aponta para Jesus. Como Pedro, que recebeu uma revelação do Pai, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Pedro, porque isso não foi te revelado através de carne ou sangue, mas o próprio Pai te revelou. Nós precisamos da revelação de quem é Jesus para termos um coração grato, para não nos ofendermos no dia mau, para aprendermos a viver satisfeitos e contentes no Senhor. Terceiro motivo, vocês podem projetar, fazendo favor? Para que nosso coração não se encha de orgulho. Quero ler novamente Deuteronômio 8, do 12 ao 14. Se vocês puderem projetar, fazendo favor. Diz assim: não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus,
que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu quero que você entenda que o Senhor conhece a nossa estrutura. E antes de começar a destrinchar esse ponto, eu preciso ler mais um versículo que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 16, 18. Provérbios 16, 18 diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O Senhor conhece a minha e a sua estrutura. Ele sabe que nós somos pó e que nosso coração é inteiramente inclinado para o mal, para o orgulho. Ele não deseja nos dar algo que nossa estrutura não suportará. Ele não deseja a nossa queda. Afinal de contas, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dor alguma. E os pensamentos do Senhor ao meu e ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos que visam um bom futuro para cada um de nós. O Senhor não deseja a sua destruição, Ele não deseja a sua queda. Portanto, o Senhor não te dará algo para te destruir. Antes, Ele trabalhará em você, a fim de que você suporte o peso da bênção. Precisamos entender que o Senhor faz tudo para a sua própria glória. Sim, tudo que o Senhor faz é para a própria glória dEle. Quando o Senhor criou o ser humano, Ele não estava pensando no ser humano em si. Ele estava fazendo o ser humano para a sua própria glória. Todas as coisas foram feitas para Ele e voltam para Ele. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não é isso que nós cantamos? E nós fomos criados para dar glória a Ele. É impossível um orgulhoso ser um adorador e, consequentemente, dar glória a Deus. Sabe por quê? Porque a adoração pressupõe rendição. Eu quero ensinar algo para os irmãos. Eu não sei se vocês sabem qual é a diferença entre o joio e o trigo. Ambos, quando estão crescendo, são muito parecidos. Eles possuem muitas similaridades. Mas à medida que eles vão crescendo, as diferenças vão aparecendo. E é interessante que o trigo produz fruto. O joio não. O joio só produz palha. E eles também se diferem em uma outra questão. O trigo, além de produzir frutos, ele se rende, ele é flexível, ele se dobra. O joio não. O joio é inflexível. Ele não se rende, ele não se dobra. E o orgulhoso é semelhante ao joio. Ele não se rende, ele não se dobra. Portanto, ele não consegue ser um adorador. Ele pode até passar uma imagem de adorador, né? Porque as aparências enganam, mas Deus conhece e sonda o coração de cada um. Ele não se rende. Ser orgulhoso é opor-se ao próprio Deus, e nessa guerra o orgulhoso sempre perde. Sempre perde. Na palavra do Senhor está escrito que Deus resiste ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Uma vez eu aprendi com Japa a interpretação desse versículo. Ele me disse que resistir é uma posição de guerra. Então, quando está escrito que Deus resiste ao orgulhoso, é o mesmo que dizer que Deus está entrando em guerra com o orgulhoso. O orgulho precede a queda. Mas o Senhor concede graça aos humildes. Se você deseja viver as promessas do Senhor, você precisa ser pobre de espírito. Sabe qual é a primeira bem-aventurança mencionada em Mateus capítulo 5 por Jesus? É justamente essa: bem-aventurados os pobres de espírito, pois eles herdarão o reino dos céus. E o que é ser um pobre de espírito? Ser pobre de espírito é reconhecer que você é um necessitado, que você precisa de um Salvador,
que você é pequeno, que você é incapaz. Tem gente que não vive as promessas do Senhor porque não é pobre de espírito, porque é orgulhoso, porque é altivo. E o destino dessas pessoas é somente a destruição, é somente a queda. O quarto e último motivo, se vocês puderem projetar, para que não confiemos na força do nosso braço, como se fôssemos independentes e autossuficientes. Quero ler Deuteronômio 8:17 novamente. Diz assim a palavra do Senhor: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Agora projetem para mim, fazendo um favor, Salmos 20, do versículo 6 ao 8. Salmos 20, do 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Dos seus santos céus lhe responderá com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e nos manteremos firmes. Aquele que confia na sua própria capacidade ou nos recursos que possui, apenas cai. Jesus disse em João capítulo 15 que Deus Pai é o agricultor e Ele é a videira verdadeira. E Ele continua dizendo que nós somos os ramos dessa videira. E Ele continua dizendo que sem Ele nós não conseguimos fazer coisa alguma. Tem muita gente que prega por aí que você é capaz de todas as coisas, né? Não, você não tem capacidade alguma em si mesmo. Você não tem. Você precisa da videira verdadeira, que é Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Eu quero compartilhar algo bem particular com os irmãos, que recentemente eu estava passando por um período de sequidão espiritual. E sim, nós estamos suscetíveis a isso, né? E eu lembro que enquanto eu estava passando por esse deserto na minha alma, né? A minha oração era: Senhor, eu preciso do Senhor até mesmo para te buscar. Eu sou incapaz de te buscar. Eu também não sei orar como convém. Eu não sei tomar as decisões corretas. Eu não sei de absolutamente nada. Eu preciso do Senhor para tudo. E à medida que nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão do Senhor, Ele nos exalta no tempo oportuno. E Ele vai nos transformando. Porque sim, o Senhor está perto daquele que tem um coração contrito e quebrantado. Por que Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Porque foi um homem que teve muitos erros, sim, vários acertos, mas era um cara que amava a presença e que reconhecia a sua necessidade do Senhor. É só você abrir o livro de Salmos. Você vê Davi surtando, Davi chorando, Davi celebrando, mas sempre com o Senhor. No dia bom, no dia mau, lançando aos pés do Senhor as suas emoções, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua pequenez. Sim, o grande rei estava reconhecendo a sua pequenez diante do Senhor. E nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos incapazes. E precisamos completamente do Senhor. Eu já quero chamar o Ministério de Louvor para subir, que eu já estou caminhando para o fim.
Queridos, a chave para ser aprovado no deserto é a rendição e a dependência. É reconhecer que nós não podemos, mas que o Senhor pode. Eu não sei se você tem muitos anos de conversão ou não, mas eu quero te dizer que o Senhor não propõe para nós uma corrida de 100 metros. O que o Senhor propõe a cada um de nós é uma maratona. É uma corrida grande, extensa, que dura por toda a nossa vida. E a chave para vivermos as promessas do Senhor é caminharmos com o Senhor. Dia após dia, caminharmos com o Senhor. Caminhando com o Senhor. Caminhando com o Senhor. E aprendendo acerca do coração dele, que é manso e humilde de coração. À medida que nós nos relacionamos com o Senhor, nós vamos sendo transformados, é de glória em glória. Nós somos transformados à medida que nós contemplamos aquele que nós adoramos. É por isso que nós precisamos tanto nos render ao Senhor. Talvez você não esteja vivendo ainda o cumprimento das promessas do Senhor, porque o Senhor te ama demais para te dar algumas coisas neste momento, neste exato momento. Talvez você não tenha aprendido ainda a ter satisfação no Senhor. Como você quer receber algumas coisas do Senhor se você não tem o seu coração totalmente voltado a Ele? Se Ele te der algumas coisas hoje, é como se Ele estivesse assinando a sua sentença de morte. Ele enxerga lá na frente. Ele é o Deus soberano, o Deus onisciente, o Deus que sabe de todas as coisas. Ele vê aquilo que nós somos incapazes de ver. A nossa visão é limitada. Muitas vezes a nossa visão só fica no âmbito natural. Mas eu quero te lembrar que de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Antes de todas as coisas serem criadas, antes de tudo vir à existência, Ele já era Deus. Ele é autoexistente. Ele não é criado como eu e você. Nós somos criatura. Ele é criador. E você se julga pronto para viver algumas promessas do Senhor. Sabe, eu quero que você entenda que essa palavra não é um balde de água fria sobre a sua cabeça. Essa palavra, na verdade, é uma demonstração do amor do Senhor por mim e por você. Ele nos ama demais para nos entregarmos ao nosso próprio coração. Vocês sabem o que está escrito em Romanos capítulo 1? Romanos capítulo 1 está escrito a respeito da ira de Deus. E sabe como Deus demonstrou a sua ira sobre a humanidade? Entregando o homem ao seu próprio coração. E sabe o que aconteceu? Homens se inflamaram de paixão por outros homens, mulheres se inflamaram de paixão por outras mulheres. Uma perversidade total. Porque é isso que acontece quando nós seguimos o nosso coração. É isso que acontece quando nós nos recusamos a nos alinhar à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Isso está escrito em Romanos 12, versículo 2. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E os pensamentos que Ele tem ao meu e ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. São pensamentos que visam um bom futuro para cada um de nós. Eu gosto muito do capítulo 29 do profeta Jeremias, né? Nesse capítulo, Jeremias escreve uma carta aos exilados que haviam sido deportados para a Babilônia. E é interessante que Deus usa Jeremias para escrever essa carta, né? E nela está escrito: olha, trabalhem, multipliquem-se, construam casas, orem pela prosperidade da cidade,
pela qual eu os enviei, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade. Você sabe o que isso significa? O Senhor estava falando para aquele povo: floresçam no deserto. Permitam que eu trabalhe em vocês no tempo do exílio, no tempo em que vocês estão aí sofrendo na Babilônia. Porque sim, chegará o tempo em que eu cumprirei a minha promessa. Ao final dos 70 anos de exílio, eu os trarei de volta para a terra que eu lhes dei. Mas antes disso, permita que eu trabalhe no coração de vocês. Não se ofenda com o trabalhar do oleiro. Permita que o Senhor te amasse. Permita que o Senhor te molde. O Senhor está querendo que você seja redondo e você ainda está quadrado. Permita que o Senhor apare as suas arestas. É doloroso, dói, mas vale a pena. Porque quando chegar o cumprimento da promessa, você estará com seu coração no lugar certo e você não vai se perder. Você vai perseverar até o fim. É isso que o Senhor deseja, que você persevere até o fim. Que você receba a coroa da vida. Abra o seu coração para ser transformado pelo Senhor. E é essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Continuação da palavra que o pastor Marinho trouxe no domingo. Nós precisamos abrir o nosso coração para sermos transformados pelo Senhor. Quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Apaguem as luzes, por favor. Quero te dizer que esse é o seu momento com o Senhor. Permita-se ser ministrado pelo Espírito Santo. Permita-se ouvir a voz do Espírito Santo. Enquanto eles ministram essa canção, não tenho dúvida de que o Espírito Santo tocará no coração de todos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.